Olá, equipe, sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. ECG. Esse ECG. Não, este aqui, a escala de coma de Glasgow. Vamos falar sobre ela. Você sabia que ela foi atualizada em 2018? Pois é, e qual é a diferença da escala antiga da nova escala de Glasgow? A primeira escala de Glasgow foi desenvolvida na Universidade de Glasgow e foi publicada em 1974, na Escócia. Essa escala é uma metodologia aplicada para determinar o nível de consciência dos indivíduos através da observação, com o objetivo de prover uma metodologia de atendimento que apontasse tanto a profundidade do dano neurológico quanto a duração clínica de inconsciência e coma. Temos a avaliação ocular, a avaliação verbal e a avaliação motora. E de acordo com os resultados de cada avaliação, temos uma pontuação correspondente. Após muitos anos, o neurocirurgião Sir Graham Teasdale conduziu um projeto para entender o atual uso da escala de Glasgow, o que causou uma mudança na escala, acrescentando outro fator a ser observado. Daí surgiu a escala de coma de Glasgow com resposta pupilar, a ECG-P. A nova escala incluiu a avaliação pupilar, que considera o reflexo do tronco cerebral, possibilitando uma análise mais abrangente do estado neurológico dos pacientes. Além disso, escalona os passos, simplifica a avaliação e possibilita informações mais precisas sobre o prognóstico dos pacientes. Essa modificação oferece mais informações sobre o prognóstico do traumatismo crânioencefálico, incluindo a probabilidade de morte. Então, além da avaliação ocular, verbal e motora, temos a avaliação pupilar. Aqui vemos a escala. Os itens da avaliação são: começando pela avaliação ocular, AO. Ela é espontânea, quando o paciente abre os olhos sem a necessidade de estímulo externo e a pontuação é a maior, 4. Ao som, abre os olhos quando é chamado, a pontuação é 3. À pressão, o paciente abre os olhos após a pressão na extremidade dos dedos, aumentando progressivamente a intensidade por 10 segundos. A pontuação é 2. E ausente, o paciente não abre os olhos, apesar de ser fisicamente capaz de abri-los. A pontuação é 1. E NT, que é não testável, os olhos fechados devido ao fator local impossibilitar a avaliação ocular. A avaliação verbal, AV, orientada, consegue responder adequadamente o nome, local e data. A nota máxima é 5. Confusa, consegue conversar em frases, mas não responde corretamente às perguntas de nome, local e data. Nota 4. Palavras. Não consegue falar frases, mas interage através de palavras isoladas. Nota 3. Sons. Somente produz gemidos. Nota 2. Ausente, não produz sons, apesar de ser fisicamente capaz de realizá-los. Nota 1. INT, não testável, não emite sons devido a algum fator que impossibilita a comunicação. Agora, a avaliação motora. A ordem cumpre ordens de atividade motora, 2 ações, como apertar a mão do profissional e colocar a língua para fora. A maior pontuação é 6. Localizadora. Eleva a mão acima do nível da clavícula em uma tentativa de interromper o estímulo durante o pinçamento do trapézio ou incisura supraorbitária. A pontuação é 5. Flexão normal. A mão não alcança a fonte do estímulo,
mas há uma flexão rápida do braço ao nível do cotovelo e na direção externa do corpo. A pontuação é 4. Flexão anormal. A mão não alcança a fonte do estímulo, mas há uma flexão lenta do braço na direção interna do corpo. Pontuação 3. Extensão. Há uma extensão do braço ao nível do cotovelo. Pontuação 2. E ausente. Não há uma resposta motora dos membros superiores e inferiores, apesar de o paciente ser fisicamente capaz de realizá-la. A pontuação é 1. INT. Não testável. Não movimenta os membros superiores e ou inferiores devido a algum fator que impossibilita a movimentação. Agora a avaliação pupilar, que é a atualização de 2018. Ambas as pupilas não reagem ao estímulo de luz. A nota máxima, 2. Uma pupila não reage ao estímulo de luz. Nota 1. E por último, nenhuma pupila fica sem reação ao estímulo de luz. A nota é 0. Esse valor será subtraído da nota obtida anteriormente, gerando um resultado final mais preciso. E esses resultados, usando a escala de Glasgow, vão ajudar na tomada de decisão inicial e eles monitoram as tendências na capacidade de resposta, que são importantes para sinalizar a necessidade de novas ações. Esses valores também devem ser registrados para que possam indicar a progressão do paciente. Uma observação muito importante: a escala de Glasgow deve ser considerada somente para vítimas de traumatismo craniano e ou rebaixamentos neurológicos. Você não deve utilizar a escala de Glasgow em pacientes sedados, por exemplo. Nesses pacientes, recomenda-se utilizar escalas de sedação. Escala de coma de Glasgow, então. Verifique fatores que interferem com a comunicação, capacidade de resposta e outras lesões. Observe a abertura ocular, o conteúdo do discurso e os movimentos dos hemicorpos direito e esquerdo. Estimule. Estimulação sonora, ordem em tom de voz normal ou em voz alta. Estimulação física, pressão na extremidade dos dedos, trapézio ou incisura supraorbitária. Pontue de acordo com a melhor resposta observada. E quais são os locais para a estimulação física? Pressão na extremidade dos dedos, pinçamento do trapézio e incisura supraorbitária. E quais as características da resposta em flexão? A flexão anormal é lenta, estereotipada, aproximação do braço relativamente ao tórax, rotação do antebraço, cerramento do polegar e extensão do membro inferior. Flexão normal, rápida, variável, afastamento do braço relativamente ao corpo.
Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Boa sorte na sua avaliação. Você pode ajudar esse canal de educação deixando sua curtida, compartilhando esse vídeo nos grupos de estudo e seguindo o Infermundo para continuar acompanhando tudo por aqui. Te vejo na próxima aula, que será sugerida para você agora.